Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro do braço de comunicação da TV Suprem, da União Planetária, que traz convidados para conversar com a gente sobre questões importantes para o momento atual, diante dos desafios contemporâneos, através de realizações, de reflexões e de ações, para que a gente possa cada vez mais ansiar, desejar e enraizar um futuro sustentável e harmonioso para todos nós. Nosso convidado, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Inicialmente, começarei com o nosso poema. E o poema de hoje eu trago para refletir sobre o viver. Então, é um poema do poeta português Antônio Machado, que diz assim: Caminhante, são os teus rastos o caminho, nada mais. Caminhante, não há caminho. Faz-se o caminho ao andar. Ao andar, faz-se o caminho. E ao olhar-se para trás, vê-se a senda que jamais há-se de voltar. Caminhante, não há caminho. Apenas estrelas no mar. Então, com esse poema do Antônio Machado, eu desejo convidar para estar conosco um grande amigo, José Machado. José Machado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse poema eu escolhi pensando em você, porque você é uma pessoa que caminha e que tem um caminho percorrido muito importante para as águas do Brasil. Eu vou ler um pouquinho do seu currículo, é só um pouquinho, viu, gente? Porque é muito vasto o caminho percorrido pelo José Machado. E vocês vão ver isso ao longo do nosso programa. Então, José Machado, ele é economista, ele foi deputado estadual, foi prefeito de Piracicaba, em São Paulo, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo, em 2 gestões, foi diretor-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Então, como vocês veem, é uma longa jornada, e recentemente o José Machado desenvolveu, junto com uma equipe, algo muito importante sobre o qual eu vou iniciar conversando com vocês a respeito, que é sobre o Manifesto das Águas. Essa carta, esse documento importantíssimo que trata da questão da transição ecológica e de como, nesse momento, nós podemos lidar com a gestão das águas do Brasil. José, seja bem-vindo ao Terra, Meu Amor. Olá, Regina. Olá a todos aqueles que nos assistem. E estou à sua disposição para esse diálogo, que eu espero que seja bastante proveitoso para todos e todas. Sim, sim, porque você tem uma bagagem extraordinária para compartilhar com a gente. E a gente sabe que a água, nesse momento, embora seja um elemento constitutivo da vida, básico, né, essencial, e tem a sua centralidade para o existir, para o viver, nós sabemos que a gestão das águas no Brasil está atravessando um momento desafiador. E você foi uma das pessoas que coordenou um trabalho importantíssimo, que é essa Carta das Águas do Brasil. Eu gostaria que você relatasse para a gente esse processo, como é que foi a construção dessa carta. E a que se destina, qual o propósito? Bem, essa é uma carta que nós estamos nos dirigindo ao presidente Lula, não é? E é uma carta que foi elaborada coletivamente, com muitas mãos, por atores que atuam em todo o país em defesa das águas, em defesa de uma política de águas, né? A partir da constatação que tivemos, que temos, de que nós tivemos um retrocesso nos últimos tempos em termos de desenvolvimento dessa política, né, de águas,
e nós estamos achando que é necessário fazer um freio de arrumação nessa política, realinharmos essa política, né? Tomarmos pé de novo naquela senda histórica que estávamos construindo, para que a gente alcance o grande objetivo da política de águas, que é a preservação das nossas águas, né? Dos nossos rios, dos nossos sistemas hídricos de um modo geral, porque isso é fundamental para a vida. A água é um bem natural, mas é também tem valor econômico. A água ela é imprescindível para uma sociedade de 200 e tantos milhões de pessoas que dependem da água para a sua sobrevivência, seja para beber, para matar a sede, seja para navegação, seja para produção industrial, produção agrícola, a dessedentação animal, não é? Então, é um bem inestimável. O Brasil é uma potência hídrica, entretanto, nós temos problemas. E por isso que nós precisamos de uma política forte. E, fundamentalmente, quais seriam os tópicos que você está enunciando junto com esse coletivo para o governo, como sendo passos necessários e fundamentais para essa gestão? Olha, a política de águas ela foi instituída por lei em 1997, através da Lei 9433. De lá para cá, foi se construindo essa política gradativamente, de uma maneira evolutiva, progressiva, né? Com inúmeros atores, governos, sociedade civil, de tal modo que nós pudemos, ao longo desse processo, criar comitês de bacia, implementar os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas. Tá? Esse conjunto de órgãos e instituições, que é um processo descentralizado e participativo, ele caminhou ao longo desde 1997 para cá, né? E vivemos nos últimos anos um retrocesso nessa política. Essa política foi aos poucos se fragmentando, se enfraquecendo, perdeu potência, né? Por uma série de modificações que se fez sem qualquer critério, sem consulta. Então, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos parou de funcionar, a Agência Nacional de Águas passou a sofrer uma série de retrocessos na sua articulação, na sua direção, não é? E isso tudo significa um grande desafio, uma grande preocupação, não é? Nós, por exemplo, verificamos que a Agência Nacional de Águas era vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Aí passaram a vincular a Agência Nacional de Águas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Apresentaram um projeto de lei, que felizmente ainda não foi aprovado, que caminha no sentido da privatização das águas. O que para nós isso é um verdadeiro absurdo, porque a água é um bem público, não é? Não deve estar submetido às regras do mercado, e sim às regras do Estado brasileiro, não é? De tal modo a propiciar os seus usos múltiplos. Então, essa política vem sofrendo ataques, vem se enfraquecendo, há um desânimo generalizado do ponto de vista dos atores que atuam para levar adiante essa política, e é por isso que nós estamos reagindo, nos articulando nacionalmente, e a carta é, digamos, a primeira manifestação dessa articulação. Eu assim, te escuto e acho que é uma iniciativa fundamental, essencial, porque a gente vê que o atual governo ele está com uma agenda ambiental bastante, vamos dizer assim, ousada do ponto de vista do desejo de realizar uma série de ações, porém, ele vem de uma desconstrução da área ambiental, né? Então, assim, então é um desafio muito grande. Então, esse coletivo, quer dizer, essa voz da sociedade civil,
no sentido mesmo de trazer propostas para essa transição ecológica, é algo fundamental. Você já tem uma data agendada para encaminhar essa carta, esse documento? Não, nós até agora nós nos dedicamos a coletar assinaturas, né? Coletar assinaturas de personalidades, de atores, militantes, instituições da sociedade civil, diversas instituições. Nós estamos perto de 700 assinaturas, não é? E não temos, evidentemente, ainda uma. Nós temos o propósito de entregar ao presidente Lula, mas o presidente Lula tem uma agenda muito difícil, não é fácil encontrar um espaço na agenda dele para a entrega da carta. Nós temos uma sinalização que a ministra Marina Silva receberá em audiência uma representação da coordenação nacional desse movimento, ela já sinalizou positivamente, e nós esperamos que, a partir dessa audiência com a ministra, nós tenhamos, da parte dela, não é, o compromisso dela nos aproximar do presidente Lula, ou ela ser a nossa portadora, a portadora da nossa carta. Perfeito. Você trouxe algumas questões de extrema relevância, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando saiu o Plano Nacional de Recursos Hídricos, houve uma manifestação mundial em relação ao conteúdo e ao próprio plano. Países do mundo inteiro se debruçaram encantados, fascinados pela seriedade, pela amplitude do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? E agora a gente está vendo que, nesse momento, a sociedade civil ela pode se organizar em instâncias que possam, vamos dizer assim, resgatar aspectos do Plano Nacional, por exemplo, através dos comitês de bacia hidrográfica, como você muito bem pontuou. O Brasil é um país extraordinário em termos de rede hídrica, não é? Como é que você, a partir da sua experiência na ANA, José, percebe esse fortalecimento dos comitês de bacia, dos CBHs? Quais seriam as iniciativas importantes para fortalecer essas instâncias, que os comitês de bacia são o parlamento das águas, né? São uma instância em que diferentes atores da sociedade convergem para cuidar de um determinado recorte dessa riqueza hídrica do Brasil. Então, como é que você vê essa construção? Olha, eu fui Nesse membro de momento? comitê. E antes de ser membro de comitê, eu criei, ajudei a criar, fui o primeiro presidente do consórcio intermunicipal da Bacia do Rio Piracicaba, né? Então, a minha experiência é de base também. Eu tenho uma experiência na base do sistema. E, evidentemente, que a lei 9433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela incorporou essa visão de um sistema descentralizado e participativo. Não é? Então, esse sistema é que precisa ser fortalecido, porque se todas as peças desse sistema funcionarem harmonicamente, de maneira integrada, não apenas entre si, mas com as outras políticas públicas, com a política agrícola, com a política industrial, com a política ambiental, enfim, há um conjunto de políticas, não é, que interferem, que se relacionam com a política de recursos hídricos. Então, você mencionou o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Um dos grandes problemas que nós temos é que você elabora um plano e depois você não transforma o plano em lei. Essa é uma lacuna, por exemplo, porque não adianta você ter um plano e você não implementar o plano. Então, o plano fica uma figura para você botar na parede, fica de enfeite na parede. Como é que você executa um plano? Quando esse plano é absorvido pelo planejamento do Estado, do governo, não do governo federal só, dos governos estaduais também, não é? Então, o plano ele tem que ser um plano que tenha começo, meio e fim. A gente tem que enxergar o plano numa dimensão e ele tem que ser exequível. Ele tem que ser exequível. A cada ano você elabora uma parte desse plano. Então, ele tem que ter uma hierarquia de prioridades, tem que ter diretrizes, de tal modo que
Se isso fosse transformado em lei, como sempre foi o meu desejo, nós estaríamos hoje com o plano no Orçamento Geral da União, o plano vai para o plano plurianual de ações do governo, não é? Vai para a lei de diretrizes orçamentárias, então ele ganha concretude. Veja bem, Regina, um dos grandes problemas que nós temos com a questão das águas no Brasil é de que a política de águas não está ainda no topo da agenda do governo. Esse é um dos grandes problemas. Veja o que aconteceu no litoral norte paulista no começo desse ano. Uma tragédia que morreu muita gente. Isso tudo por quê? Porque a gestão tem falhas. A gestão ainda tem lacunas. Lógico, uma política é um processo de construção, né? Então, a política veio evoluindo desde 1997. Ela veio ganhando consistência, ela veio ganhando corpo, e, como você disse, nos 2 últimos governos anteriores ao presidente Lula, essa política foi totalmente desestruturada, não é? Como, de resto, quase todas as políticas públicas. Então, nós estamos, nesse momento, num processo de reconstrução. Então, a carta aponta para isso. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito importante, porque isso também dialoga com um projeto do governo, que é o desmatamento zero, e é o combate à emergência climática. A gente sabe que a água ela é um tema transversal em todas essas agendas. E, de acordo com o que a gente tem percebido por manifestações do Ministério do Meio Ambiente e outras instâncias, a gente vê que vários ministérios, várias autarquias estão com a agenda do aquecimento, da emergência climática, e eu fico refletindo aqui, José Machado, sobre essa questão, porque a água ela tem um caráter de centralidade. Então, assim, eu percebo, quando você fala que nós temos um plano nacional e não temos ainda a lei, eu fico refletindo se a água, já que ela dialoga com a segurança da vida, não seria o caso de ter a água como uma política de Estado e não uma política de governo? Como é que você vê essa possibilidade? Existe possibilidade desse tipo de encaminhamento, de você ter a pauta da água como uma política de Estado? Veja, a Lei 9433 instituiu uma política de Estado. Essa que é a questão. Porque ela desenhou um sistema. Esse sistema não é um sistema que dura 4 anos, é um sistema para a vida toda. Lógico que esse sistema tem que ser aperfeiçoado o tempo todo, tem que ser debatido, tem que ser melhorado continuamente, não é? Mas, por exemplo, a Agência Nacional de Águas é uma agência de Estado. Ela não é, os diretores têm mandato que ultrapassam um determinado governo, não é? Exatamente para garantir perpetuidade da ANA, de tal modo que a ANA não seja capturada por interesse desse ou daquele governo, desse ou daquele interessado no mercado, algum usuário que queira se apropriar da água. Então, a Agência Nacional de Águas é uma agência de Estado. Os seus quadros são concursados exatamente para ter perpetuidade da política. O Conselho Nacional é para funcionar independentemente de governo. Ele tem que funcionar. Os conselhos estaduais, os comitês de bacia, eles atravessam o tempo. Ocorre que esse último período foi um período de destruição. Esse é o problema. Inclusive,
Sim, inclusive em relação ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, houve um desmonte, né, uma desarticulação que comprometeu muitas iniciativas que eram de extrema relevância para o cenário do Brasil e representou um grande retrocesso, né? Eu gostaria de comentar com você, José, ainda nessa linha, em relação a essa questão da política de Estado em relação à água, porque o que a gente vê é assim, é que você trouxe a questão da Ana, né? A Ana, ela é uma entidade, vamos dizer assim, uma presença no Brasil que deveria ter uma postura de encaminhamentos muito sólidos. E, no entanto, por exemplo, nesse momento nosso, me parece, não sei se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas, por exemplo, o fato da água, do tema água, da centralidade da água, ter saído do Ministério do Meio Ambiente, ido para o Ministério do Desenvolvimento Regional, você não acha que isso deveria representar uma manifestação enfática da Ana em relação a esse cenário? E se não aconteceu até hoje, por quê? Aí é que está. A ANA evita, é uma característica da Agência Nacional de Águas de não se envolver na disputa política. E a questão da transferência, da vinculação da ANA para o Ministério do Desenvolvimento Regional foi uma opção política, não do atual governo. O atual governo, na medida provisória que emitiu no dia 1º de janeiro deste ano, de 2023, o presidente Lula alocou a Agência Nacional de Águas junto ao Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional no Ministério do Meio Ambiente. O que fez o Congresso Nacional? O Congresso Nacional rasgou essa vinculação e devolveu a ANA para o Ministério do Desenvolvimento Regional. É uma disputa interna dentro do sistema de poder, não é? Onde o governo foi derrotado, né, nesse episódio em relação à Câmara dos Deputados. Não é? Porque a medida provisória foi, nesse item específico, foi anulado e foi garantida a transferência da vinculação da ANA para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é um ministério importante, nós não discutimos a relevância do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas não é um ministério para cuidar de regulação, para cuidar de normatização. É um ministério de obras, ele realiza obras de segurança hídrica. Tanto que quem construiu a transposição do Rio São Francisco foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, não é? Não foi o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente não é um ministério de obras, é um ministério que normatiza, é um ministério de regulação, é um ministério de fiscalização. Portanto, a vocação da ANA é ficar vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Quando ela vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional, ali há um conflito latente, porque o Ministério do Desenvolvimento Regional realiza obras e, portanto, ele demanda autorização. Ora, dentro do mesmo ministério, você tem a execução e a regulação. Isso acaba redundando em conflito de interesse. Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, aquela questão que a gente estava trazendo antes sobre o fato da água, a alteridade, a presença água, ser uma política de Estado, muito embora haja uma intencionalidade na estrutura da ANA de que isso, no fundamental, acaba se esbarrando em questões que entravam o avanço do enraizamento das conquistas que a gente já tem a prerrogativa de poder enraizar com um Plano Nacional de Recursos Hídricos feito como foi feito, elaborado, e que tem margem para essas atualizações, para essas revisões, para essas adequações. E o que eu fico pensando, José, e eu gostaria de te ouvir a esse respeito, é o seguinte, é que essas questões ligadas à água, existe o aspecto governo, existe o aspecto sociedade civil, existem os interesses das empresas, do terceiro setor, existe o agronegócio, mas lá na ponta está o ribeirinho, aquele que está lá, que está na beira do córrego, que está lá
vivendo daquele rio. Então, assim, eu vejo um hiato muito grande entre determinadas intencionalidades de governo e a coisa em si, que dialoga diretamente com a sobrevivência. Vou trazer um exemplo concreto: os Yanomami. Os Yanomami estão na Amazônia, em região hídrica de uma abundância extraordinária. No entanto, toda essa realidade hídrica está completamente comprometida por causa da mineração ilegal. Então, assim, eu te pergunto, como é que você vê a possibilidade de que a água seja uma pauta transversal e se isso demandaria uma instância, como um colegiado, como uma instância de integração política, que poderia ser o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Que pudesse integrar essas diferentes pautas, essa diversidade toda do Brasil, numa integração de perspectiva em relação à água, da atuação, da gestão da água. Eu acho que você tem toda a razão. Tem toda a razão. A Lei 9433, ela fala numa política integrada, da integração de recursos hídricos com outras políticas. Isso exige coordenação, isso exige uma governança que cuide do tema da transversalidade. Não é? A questão, por exemplo, dos rios navegáveis. Você faz uma hidrelétrica no rio navegável e não faz a eclusa. Ou seja, você está, na verdade, caindo numa contradição, porque a área de energia elétrica tem que se adequar à área de transportes, tem que ter esse diálogo. E esse diálogo, infelizmente, é fragmentado. Esse sempre foi uma lacuna, sempre foi um problema. Mas a gente sempre, uma vez debruçando sobre as questões, a gente vai enfrentando. Os conflitos existem, a política é permeada de conflitos, mas é por isso que a área de recursos hídricos tem que se articular, para que ela tenha voz, para que ela tenha peso, não é? No sentido de definir uma política correta para as águas. Eu estou me lembrando aqui, ao te ouvir, que o Gorbachev ele fez um discurso na ONU, acho que em 1997 ou 98, onde ele dizia que a segurança e a paz no mundo dependeriam diretamente da água, que no futuro a gestão da água, se não houvesse uma política mundial de cuidado em relação às águas, que seria fonte de profundos conflitos. Então, eu vejo assim que aqui no Brasil, né, José, nós temos, vamos dizer assim, um plano, temos iniciativas, temos a riqueza. Então, a questão nossa mesmo é do enraizamento dessa política, como você muito bem pontuou. É uma agenda de ações para implementação, para definição de prioridades, não é isso? Exatamente. Eu acho que a grande questão é o empoderamento da política de águas. A política de águas tem que ser empoderada. Ela tem que estar não apenas no discurso dos governantes, mas na prática, no dia a dia dos governantes. Então, não é um assunto lateral. A água não pode ser um assunto lateral. Ela tem que ser um assunto fulcral, que esteja no centro do processo de decisões. E, para isso, nós precisamos de uma governança mais inteligente, uma governança que considere a transversalidade da água dentro do contexto de um país complexo como o Brasil. Sim. Finalizando, José, eu gostaria assim, de perguntar a você se essa carta, se esse manifesto das águas, se pode ser assinado por cidadãos e cidadãs ou só empresas? Cidadãos e cidadãs, não há nenhuma restrição à assinatura, né? Ela pode ser assinada por quem se interessar, não é? Então, E como é que, por exemplo... o seu programa pode ser depositário de interesses Sim. em assinar a carta. Depois eu te passo o link para que as pessoas possam ter acesso. Vamos colocar, então, aqui, José, o link para que os nossos telespectadores que desejem conhecer o teor desse documento tão relevante, que é uma contribuição da sociedade civil, né, e da experiência de pessoas que vêm trabalhando com as águas, para que a gente não caia na roubada da segurança hídrica, para que a gente possa promover uma gestão
desses nossos rios maravilhosos, desse nosso manancial extraordinário. José, Considerando, muito para finalizar, Regina, considerando bem. para finalizar que não é a água não é abundante no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Nós temos muita disponibilidade de água, mas nós temos semiárido e nós temos o Sudeste, que hoje não está em crise do ponto de vista Sim. hídrico, porque há uma demanda muito superior à oferta. Sim, e a gente não pode esquecer, por exemplo, que se dialoga diretamente com a economia. Por exemplo, no ano passado, a gente viu que o Rio Tietê ele não deu conta de assegurar o transporte fluvial. E isso gerou um impacto na economia do estado de Sim, São Paulo, né? com certeza. Então é muito importante que a gente cuide disso tudo. José, gratidão por estar com a gente aqui no Terra, Meu Amor. Muito Aqui obrigado. está o e eu desejo, sinceramente, fica meu convite aqui aos nossos telespectadores que acessem esse documento importante e vamos contribuir para que a gente possa realmente construir um país digno, sustentável e um futuro harmonioso para todos nós. Gratidão, José. E a Muito você, obrigado. telespectador, até o nosso próximo encontro. Até Até. lá.